Pessoal, eu gostaria de falar rapidamente com o Luca Bassani para trazer uma informação aqui para vocês, porque a liderança, da Turquia fez uma crítica à forma como Israel tem lidado ali no território da faixa de Gaza e negou também que o grupo terrorista Hamas seja terrorista. Ele recebeu o apoio do Catar e também da rainha da Jordânia, mas foi muito criticado pelo restante da comunidade internacional. Luca, que tipo de tempero que isso traz para a discussão agora? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Evandro. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Nós vemos que a situação diplomática se tornou um pouco mais complicada depois da declaração do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, falando sobre o Hamas não ser um grupo terrorista, mas sim um grupo de libertação, um grupo de resistência que, segundo ele, estava protegendo o seu próprio povo. Nós vemos que, nesse sentido, vários líderes europeus já refutaram essa fala, disseram inclusive que vão chamar os seus embaixadores o embaixador turco para maiores esclarecimentos. Isso foi o caso, por exemplo, da Itália, ao mesmo tempo em que a Turquia tenha se mostrado desde o começo um importante player nesse cenário, quem poderia inclusive negociar com o Hamas a libertação de alguns reféns, porque dentro do país grande parte de membros sênior do Hamas acaba vivendo. Nós falamos aqui que durante todo esse processo de bombardeio da faixa de Gaza, também do corte de água, de luz, os maiores responsáveis pelo ataque terrorista não estão sofrendo, porque grande parte deles vive no exterior, exemplo do Catar, da Turquia, entre outros países. E, nesse caso, esse intermédio que poderia ter sido costurado com o presidente Erdogan parece não ser mais possível, já que ele, evidentemente, acaba tomando um lado. É bom a gente lembrar que, historicamente, Israel tinha boas relações com a Turquia, apesar de ser um país com status de país muçulmano, e agora tudo isso pode mudar. Não sabemos ao certo como isso vai se desenrolar, mas aqui na Europa a repercussão foi muito negativa durante esta quarta-feira. Luca, o Luiz Felipe Dávila quer falar contigo. Boa tarde, Luca. Boa noite aí para você. Eu tenho duas perguntas. Primeiro é essa em relação à Turquia. Está claro que nós temos um movimento do bloco da Europa e Estados Unidos dando apoio incondicional a Israel e o que nós chamamos do bloco dos países totalitários, juntando aí Turquia, China, Rússia e tal, fazendo um contraponto a essa diplomacia. E ainda temos a diplomacia dos países do Sul, os mais pobres, também como um terceiro bloco nessa história, não tomando muito lado, mantendo uma certa neutralidade. Os Estados Unidos acabaram de enviar outro porta-avião importante, o Eisenhower, para lá. Ou seja, parece que os Estados Unidos está esperando para o pior cenário, que é escalar o conflito e tentando fazer com que isso evite que esses outros países entrem na guerra. Mas parece que os Estados Unidos está se preparando para isso, para não ser surpreendido. Então, como você vê essa atuação desses dois blocos, com essas movimentações dos Estados Unidos nesse momento, já pensando na escalada do conflito? E uma segunda pergunta que eu acho importante é sobre a entrada, a incursão das tropas de Israel no território de Gaza, porque tem duas estratégias, né? Um é esse discurso do primeiro-ministro Bibi, que é vamos entrar, arrasar, acabar. Por outro lado, pode ter aquilo que nós chamamos do que foi a captura, a libertação dos reféns em Entebbe, na Uganda, lá atrás, que é fazer uma operação dizendo que vai entrar para destruir tudo, mas na verdade você vai entrar para retirar os 200 reféns. Estão mapeando onde essas pessoas estão e vão entrar, que são duas estratégias diferentes. Como é que você vê essas duas questões? A macropolítica, com essas alianças e a presença maior dos Estados Unidos se preparando para um cenário pior, e esses dois cenários da incursão de Israel em Gaza. Olha, Dávila, essa questão é muito relevante. A gente vê que no caso da Turquia é um país que tem um discurso um pouco ambíguo, até porque não podemos esquecer que no aspecto militar a Turquia faz parte da OTAN desde a década de 70 e está aliada militarmente com os países ocidentais. Todavia, pela essa política recente do presidente Erdogan, de um chamado neo-otomanismo, de recuperar a esfera de influência do antigo Império Otomano, a gente vê uma aproximação com o mundo muçulmano e também a representação dessas causas históricas, exemplo da causa palestina. Isso pode complicar as relações do bloco, lembrando que a Turquia tem sido um importante negociador também entre Ucrânia e Rússia, isso mais no começo, agora um pouco menos, mas não deixa de ser um importante parceiro dos países europeus para fazer essa ponte, já que também tem uma posição estratégica privilegiada.
nós vemos que no sentido da macropolítica, esses dois blocos estão claramente formados e a guerra que era fria agora está esquentando um pouco, se a gente pode fazer até uma analogia um pouco sem graça em relação aos conflitos que surgem no mundo e, obviamente, muitos países querendo impor a sua vontade, impor a sua política externa de maneira mais belicosa, exemplo do próprio Irã, que ficou por muito tempo quieto e agora explicitamente declara apoio a esses grupos, e também a própria Rússia, outros agentes locais. A China, nesse momento, tem se mantido muito calada, o que, de certa forma, ajuda a não escalada do conflito, mas pode mostrar que os chineses estão pensando nas suas próprias questões geopolíticas, que envolvem, no caso, Taiwan. Agora, falando da política menor, do aspecto militar, a gente vê que Bibi Netanyahu disse que os Estados Unidos pediram para que essa incursão fosse atrasada, porque há um reagrupamento de tropas americanas. Não podemos esquecer que os americanos ainda estão fortemente presentes no Oriente Médio, exemplo de soldados no Iraque, na Síria, entre outras localidades, e eles serviriam para dar retaguarda a uma possível incursão de terra. Mas o exemplo que você trouxe na época do sequestro dos reféns do aeroporto de Entebbe, em Uganda, Idi Amin Dada, o grande ditador que nós tivemos lá, pode ser que os israelenses utilizem essa operação apenas como uma bandeira falsa para, no fundo, acabar recuperando os reféns, que é o grande objetivo, salvar o maior número de pessoas. Lembrando que mais de 220 pessoas ainda continuam sob a custódia do Hamas. Luca Bassani, muito obrigado por enquanto.